Salve, salve pessoal, como vocês estão? Este conteúdo integra as ações da edição 2020 do programa vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Meu nome é Vitor Savarese, sou artista orientador na linguagem de artes visuais da região Sul 3 e essa é a nossa quinta orientação. Essa orientação é uma continuidade da orientação anterior, orientação 4, recortando o olhar. Se você quer saber como a gente chegou até aqui, eu te convido a passar no nosso canal do YouTube, Vocacional 2020 Sul 3. Lá você vai encontrar tanto essa orientação anterior, quanto as outras todas, e também das outras linguagens. Será um prazer contar com a sua presença nessas outras orientações, ainda dá tempo. Dito isso, vamos começar a orientação de hoje com um questionamento. Você já parou para pensar com quantas imagens você entra em contato durante o seu dia a dia? Ou mais que isso, que tipo de imagens são essas? São imagens de publicidade, filmes, séries, imagens jornalísticas, selfies, obras de arte? Pensa um pouquinho sobre como essas imagens chegam até você e quais elas são. Bom, fazer esse tipo de reflexão é interessante, porque a gente pode perceber como a gente tem alimentado e educado o nosso olhar. De certa forma, essas imagens com que a gente entra em contato cotidianamente acabam fazendo parte dos nossos gostos e das nossas escolhas na hora tanto de procurar novas imagens quanto de construir nossas mesmas. E elas acabam servindo de referência e inspiração para isso, mesmo que a gente não perceba. Então é interessante fazer esse exercício de reflexão para perceber onde estão as origens daquilo que a gente quer produzir, né? Aliás, você produz imagens? De que tipo? Conta pra gente aqui nos comentários, vamos se conhecer melhor. É importante ressaltar também, quando eu digo imagens, eu estou me referindo a qualquer tipo de imagem. Então pode ser desenhos, pinturas, colagens, fotografias. E é exatamente sobre um desses tipos de imagem que a gente vai tratar hoje, a fotografia. Essa que está tão presente no nosso dia a dia por meio desse equipamento aqui, telefone celular com câmera. Outro objeto que a gente vai usar além da câmera para produzir nossas imagens hoje é aquele que a gente fez na nossa orientação passada, que é essa moldura, né? Feita com papel. Se você não fez, ou se você já tem ela, pegue lá. Se você não fez, passa na nossa quarta orientação para ver tudo que isso aqui pode trazer. Então essa aqui é uma moldura para o nosso olhar, na verdade, né? Através dela, desses limites que são criados aqui, a gente consegue direcionar o nosso olhar e selecionar aquilo que vai ter destaque, né? A gente chamou isso aqui, o que está dentro desses limites, de enquadramento. E é exatamente o enquadramento, a propriedade, o recurso fotográfico que a gente vai tratar hoje. Eu prometi trazer alguns artistas fotógrafos que exploram essa possibilidade dentro da fotografia, para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais, ter algumas referências e aí, a partir daí, fazer o nosso trabalho, construir as nossas imagens com essa reflexão em mente. A primeira fotografia que a gente vai observar é do Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro. E ao observar essa imagem, tentem pensar em qual sentimento ela desperta em vocês. E aí, o que você sentiu ao observar essa imagem? Alguém conseguiu identificar qual foi o objeto ou o tema que ele tentou trazer com essa fotografia? Qual foi o ponto de partida do Sebastião? Vamos observar mais uma vez, agora com um pouquinho mais de calma. Se você achar que o tempo está curto, pode pausar o vídeo, ter seu tempo para observar a imagem. E agora? Mudou alguma coisa da sua primeira impressão? Que outras reflexões surgiram? Talvez algumas pessoas tenham conseguido enxergar um rabo de baleia nessa imagem, né? Mas também outras reflexões podem ter vindo. Isso acontece por quê? Porque, em primeiro lugar, o Sebastião não criou uma imagem óbvia da baleia, né? Ele não tentou registrar essa baleia de uma forma descritiva.
ou o corpo inteiro dela, escolher uma parte desse animal para fazer esse registro. E quando ele faz isso, ele cria algumas coisas. Tanto ele pode dar espaço para a nossa reflexão, para a experiência de cada um que está vendo essa imagem entrar na interpretação dela, né? Então a gente pode pensar em vários outros lugares vendo essa imagem, não só na baleia. Quanto também ele cria uma imagem autoral, né? Ele passa esse registro da baleia passa a ser uma imagem dele, não é uma imagem comum, não é uma imagem que todos os outros fotógrafos vão ter. Então é o olhar do Sebastião sobre essa baleia. A baleia é um ponto de partida para ele trabalhar a fotografia. E então é uma fotografia artística, né, nesse caso. Não é uma fotografia científica. Ela levanta questões, ela não está no lugar das respostas necessariamente. E o enquadramento é um dos recursos que ele usou para chegar nesse lugar. Ele deu um close, né? A baleia não caberia inteira na foto que ele está tirando. Inclusive ela está debaixo da água, o resto do corpo dela, né? Então essa opção tem a ver também com o enquadramento, é um dos recursos que ele usa, assim como o branco e preto, né? O jogo de luz e sombra, tudo isso. Mas vamos focar um pouco no enquadramento. E eu vou trazer mais um artista, que é o Thomas Farkas. Ele nasceu na Hungria, mas viveu e trabalhou no Brasil. E também é um artista que aborda essa questão do enquadramento de uma forma bem interessante, diferente do Sebastião. Ele está bem preocupado também com essas questões da composição, dos lugares onde cada forma entra na fotografia. Então vamos ver essa primeira aqui. E aí, qual foi a sua primeira impressão dessa imagem do Thomas Farkas? Vamos reparar um pouco na organização que ele tem para construir essa imagem, né? Onde estão as luzes, as sombras, cada linha que o objeto que ele decidiu retratar, como ele usa essas linhas nessa composição, como ele organiza no espaço que ele tem do enquadramento, né? E cada elemento que está presente lá, qual é a importância deles. Vamos ver mais uma vez. Acho interessante então a gente poder pensar e refletir aqui juntos que talvez tanto o Sebastião quanto o Farkas estejam mais interessados na própria fotografia e na construção dessa imagem do que nos temas, né? No caso do Sebastião, a baleia, no caso do Farkas, a bicicleta e o ciclista com a sua sombra, né? Eles estão usando isso de ponto de partida para fazer uma foto autoral, para poder discutir fotografia e as propriedades dela, né, com a gente. Eu vou deixar mais uma imagem aqui. Eu não vou falar qual é o ponto de partida que o Farkas usou para fazer essa nova imagem, mas eu desafio vocês a tentar identificar qual é esse objeto e tentar ler essa imagem e compartilhar com a gente essas reflexões. Vamos lá, vamos pensar como ele pode chegar no nível de abstração em que o objeto talvez nem importe mais tanto para ele. Qual é essa descrição, essa identificação fácil, não é o foco nessa próxima foto, né? E muito mais as linhas, as sombras, o enquadramento, o que ele pode discutir a partir desse objeto. E na nossa proposta de atividade de hoje, eu te convido a construir suas próprias imagens através da fotografia. Pode ser com a câmera fotográfica, se caso você tenha, ou com um telefone celular. Busque no seu cotidiano que pontos de partida podem existir para você criar suas próprias fotos autorais. Qual é o seu olhar sobre esse cotidiano, sobre esses espaços que estão ao seu redor? Eles são pontos de partida. A outra parte dessa construção da imagem tem muito a ver com a nossa experiência pessoal sobre isso, né? Então a gente pode usar também essa moldura que a gente criou na outra orientação para construir essa imagem primeiro na nossa cabeça, no nosso olhar, no nosso corpo, nos nossos sentimentos. Então aproveite, explore o espaço mais uma vez, olhar mais uma vez nunca é demais, através dessa moldura, e pense nas fotos que você pode tirar. Quando você encontrar essas possíveis fotografias, aí sim, pegue sua câmera e tire algumas fotos. Se você quiser compartilhar com a gente, vai ser bem legal. Eu vou deixar aqui as hashtags para a gente poder ver
o que isso despertou em cada um. E com certeza serão fotos muito diferentes entre cada participante, né? Porque depende do olhar que você vai ter sobre isso. No final do vídeo eu vou deixar aqui algumas fotografias que eu também já fiz através desse tipo de exercício. E é isso. Agradeço a escuta de todos, todas e todes, e nos vemos na próxima orientação. Até lá!